Muito bem, agora eu estou gravando. Bem-vindos, queridos profs, promovidos ao segundo ano. Uhul, gente, agora o negócio vai começar, tá? O primeiro ano vocês estavam rebolando, mas era só tudo tranquilo ainda, letrinhas, numerozinhos. Agora o rock and roll vai começar de verdade, tá? Só para avisar vocês, que agora tem ciências, agora tem versos gigantescos pra gente decorar. Muda completamente o esquema, porque a gente se acostuma com os contos de fadas, né? Que não são bolinho, vamos admitir que decorar alguns contos de fadas gigantescos também não é uma coisa assim, tipo, tranquilo. Mas as fábulas são um capítulo à parte, gente, porque as crianças e a gente se acostuma com aquelas histórias grandes e aquelas sagas, e as fábulas são minúsculas, e aí a gente fica totalmente perdido de como fazer aquilo depois ficar interessante, as crianças entrarem naquele clima, né? E a galera vai soltando a bicharada ouvindo aquelas histórias. Depois a gente também fica louco para juntar aquelas crianças que precisam entrar em contato com aquilo, mas começam a pirar com aquelas histórias também. Então, eu vou dar uma passadinha por tudo. Oi, Roberta! Que bom que você conseguiu entrar! E aí, é isso. Eu vou dar uma passada em tudo. Deixa um caderno do lado para ir anotando as coisas. Inclusive, Laida, você cantou uma música, você contou uma história, grava separado agora, bota no grupo, porque senão eu vou ter que ficar caçando na gravação. Laida, você falou de um livro que eu não achei no nosso drive. Bota lá no grupo pra gente. Aí a gente vai ajustando isso depois lá, mas anota, porque eu sou a rainha de ficar falando, depois eu faço isso, depois eu faço isso, depois eu faço isso, e aí depois eu esqueço o tanto de dever de casa que eu tinha, e aí vocês têm que me ajudar, tá? Vamos lá. Pensando em dividir o ano em 10 épocas. Então, essa é a primeira coisa, tá? Dependendo da nossa constelação de crianças e do nosso estilo como profs, a gente precisa entender que 4 semanas pode precisar de ajuste. Então, vão ter épocas que às vezes a gente vai precisar esticar um pouquinho mais e vão virar épocas de 5 semanas. E épocas que talvez a gente, em 3 semanas, pense, nossa, essa época está totalmente redondinha, para que eu vou fazer mais uma semana? Mas, a princípio, vamos tentar manter esse ritmo de 4 semanas por época e de 10 épocas por ano. Então, quando eu montar o plano agora, eu vou seguir essa regra, tá? De 10 épocas, de 4 semanas, e aí esse já seria um primeiro ajuste fino por exemplo, a época de Senhor do Tempo e talvez a época da Gotinha d'Água são 2 épocas. O Senhor do Tempo a gente vai fazer em 2 épocas. Tem professor que faz em 3, mas eu acho que já fica over. Fica muito tempo naquela temática, começa a ficar arrastado, a gente perde o time, tá? Acho desnecessário. Acho que em 2 épocas a gente dá conta. Uma época que é letras, que a gente tem a opção de ir do pequeno para o grande e do grande para o pequeno. Vocês vão ver professores fazendo dos 2 jeitos. Laida, por que você faz do grande para o pequeno? Porque para mim não faz sentido começar no dia e na noite e depois voltar para o dia e para a noite. Para mim faz mais sentido começar lá fora, no mais fora de todos, que são as 4 estações, depois os 12 meses, depois as 7 semanas, porque uma coisa está dentro da outra. Eu começo lá fora, no macro, nas 4 estações, os 12 meses. Cada mês está dentro de uma estação. As semanas, em cada mês temos mais ou menos 4 estações, né? 4 semanas em cada mês. Então, uma coisa está dentro da outra, é como se a gente mergulhasse naquilo, e aí a gente se ambienta naquilo, e a gente entende que aquilo tem alguma coisa dentro. Sabe aquela imagem da matriosca? Como se uma bonequinha dentro da outra. Eu fico com essa imagem, sabe, no Senhor do Tempo. Uma coisinha dentro da outra, dentro da outra, dentro da outra. E aí, quando a gente chega na semana,
nas semanas, né, a estrutura da semana, os regentes da semana, quem é o rei de cada dia, né? Essa primeira temporada de letras já terminou o tempo. A gente bota isso para dormir, em algum outro momento do ano a gente volta, resgata onde a gente estava. Onde a gente estava? A gente estava na semana. Mergulha um pouquinho mais fundo nisso, porque possivelmente não deu tempo de ver tudo. E aí a gente vai entender que dentro de cada dia da semana tem o dia e tem a noite. E dentro do dia e da noite a gente tem as horas. E aí a gente chega no relógio. Essa segunda temporada precisa necessariamente acontecer depois que eu já apresentei a tabuada dos 5. Porque não faz sentido para as crianças eu entender a lógica do relógio se eu não entendo, se eu não introjetei já a tabuada dos 5, tá? Porque a hora tudo bem, mas o minuto eu preciso entender a dinâmica da tabuada dos 5, tá? Para entender ali o jeitinho de andar, né, do relógio, tá bom? Muito bem. Então é por isso, tá? Laida, mas eu tive outra explicação. No metodológico, o professor me falou que começou do dia para a noite, quero experimentar. Vocês nunca, quem está chegando novo no grupo, vai pegando no tranco. Quem já está junto sabe, porque já me ouviu falar muitas vezes. Eu nunca vou falar, não façam desse jeito, tem que fazer de determinado. Nunca, tá? O dia que eu falar, desconfia. Laida, tomou uma cachaça, o que aconteceu? Tá doida? Você nunca fala isso, não é para falar isso, sabe? Não tem nada a ver falar isso, né? Cada um constrói o seu caminho, é uma pedagogia da liberdade, né? A única coisa que eu defendo muito é uma lógica de vamos aprender a fazer o feijão com arroz primeiro, gente. Depois a gente inventa uma almôndega, uma macarronada, porque a gente começa a firular muito sem ter base. É muito profundo o que a gente está fazendo. É missionário, é muito rebuscado. A antroposofia não é bolinho. Tem que estudar, em vez de começar já a firular, inventar um monte de coisa que eu fico apavorada com a quantidade de esdrúxulice que eu vejo por aí, que aí depois... Mas por que você está fazendo isso? Porque eu achei legal, porque eu achei fofo. Aí eu fico doida, tá? Só por achar fofo não dá. Quando vocês quiserem me convencer, venham com argumentos antroposóficos que eu juro que eu me dobro. Vamos lá. Agora, o que a gente vai pensar? Vamos continuar com aquela dinâmica de acorda, letra, dormir número. Acorda, número, dormir letra. Então, a gente vai alternando ao longo dessas 10 épocas, letra, número. Letra, número. Já sabemos que o Senhor do Tempo parece, quando a gente escuta, né? Vai ser letra. Não, tem uma que é número. Opa! Vamos ter que organizar aqui esse quebra-cabeça de um jeitinho que isso intercale com uma temporada de matemática. Então, tem pelo menos essa, eu acho que essa é a única, para não complexar muito, né? Para não complicar muito. As outras todas são matemática na cara, assim. E aí, uma outra atenção, isso eu vou reforçar muito ao longo do ano. Sim, é o ano das tabuadas. Sim, isso é uma novidade para todo mundo. A gente aprendeu tabuada do jeito mais tosco, mais decoreba, mais chatola, né? Agora é uma outra proposta, é ritmo, é corpo, é música. Então é muito importante a gente lembrar que a matemática é irmã da música. A matemática mora no corpo. Então, tabuada é pura diversão, sabe? É muito, muito legal as tabuadas. Mas tem todo um caminho criativo também. Se a gente ficar só na música e não trouxer imagem, a gente fica cuidando das crianças musicais e esquece as crianças que são pictóricas. Então, a gente precisa conciliar isso, né? Tem criança que é mais musical e tem criança que é mais plástico-pictórica. Ela precisa de imagem para guardar. Por isso que a gente tem a flor da tabuada, a gente tem aqueles desenhos bonitos, né? Aquela pirâmide. Aí tem vários.
né? Tem aquela estrela, a gente pode pedir, inclusive, na nossa lista de material, aquela tabuada, onde a criança amarra a lãzinha e faz a estrela de cada uma das tabuadas. A gente pode fazer esse desenho no caderno também. A pirâmide eu acho muito legal, porque ela traz essa parceria, essa irmandade entre o vezes e o mais, para ficar bem claro para a criança, opa, tem 2 gnomos aqui que se relacionam de um jeito diferente dos outros, né? Então, isso é bem legal também. Roberta, você quer perguntar alguma coisa? Não. Teu microfone está aberto. Eu queria perguntar uma coisa. Tá, vai, Fê. Você falou dessa pirâmide, né? Essa pirâmide é a escadinha, que eu acho que talvez seja a mesma coisa, que você vai colocar, né, por exemplo, sei lá, tabuada do 1 mais 1, depois 1 mais 1 mais 1 mais 1, e vai fazendo uma escadinha, só que no seu caso, uma pirâmide. Bom. Porque fica uma pirâmide, né? Você vai fazer a do 1, 1. Embaixo do 1 tem 1 mais 1. Embaixo do 1 mais 1, 1 mais 1 mais 1. Do lado aqui da pirâmide, ou da escadinha, a gente coloca Só que aí para a criança fica muito intuitivo e fica muito visual. Opa! 3 mais 3 mais 3 é o mesmo que 3 vezes o 3. Ah, entendi. Por isso que a prof fica falando que esses gnomos são muito amigos, ou são irmãos, ou são... A gente destaca essa relação, porque fica mais... Né, fica mais fácil. Tem criança que vai mais por um caminho, tem outra que vai mais por outro. Quando a gente aprofunda nos temperamentos, a gente vai entendendo que as operações, elas conversam mais, elas mexem mais, elas são mais óbvias, dependendo do estilo da criança, né? Tá? Eu vou aprofundar mais isso. A ideia agora é dar uma salpicada por tudo, mas depois a gente vai entrando em cada uma, tá? Fala, Rafa. Vou voltar um pouquinho, tá? Então, a primeira época de Senhor dos Tempos, então a gente considera ela como letras. A segunda, depois que a gente chega nas semanas, que a gente vai considerar os números, porque a gente já chegou nos dias, a gente para, e aí a gente já entra na divisão. Mesmo que a gente ainda precise escrever um pouco, mesmo que ainda faltem alguns textinhos nesse caderno, seguindo o nosso planejamento, isso vai durar pouquíssimo tempo nessa época. O grande investimento de tempo dessa temporada vai ser o relógio. Vai ser a criança entender essa relação com o tempo. E isso é matemática, isso é tabuada dos 5. Isso é a relação, né? Isso é muito número. A gente vai precisar de muita brincadeira para a criança entender aquela relação entre 1h da manhã e 13 horas da tarde. Por que eles no relógio são a mesma coisa? Né? Então, isso a gente vai estar mergulhado no mundo dos números, tá? Eu ainda não contei para vocês, assim, o Senhor do Tempo, eu fiz na primeira temporada, eu não falei isso. Eu falei, tem 2 épocas no Senhor do Tempo, 3 eu já acho over. Das 2 que temos, uma é letras, a outra é número. Aonde isso está no ano, eu ainda não falei. Eu não começaria com o Senhor do Tempo. Tá? Por quê? Por que, Laida, você não começaria com o Senhor do Tempo? Eu gosto de explicar para vocês por quê, da lógica do meu raciocínio, para vocês entenderem o porquê, tá? Porque, de repente, isso não se aplica para vocês. Mas eu tinha crianças que ainda precisavam de um pouco mais de tempo. Elas ainda esqueciam a forma de algumas letras maiúsculas, elas ainda confundiam algumas letras maiúsculas, elas confundiam ou
espelhavam números. Quando eu resgatava essa simbologia, essa ideia da família do número, né? Para quem já está comigo, é aquela ideia da mamãe que, né, que tem um barrigão, que tem os seus 9 filhinhos. Então, a mamãe da família do 20. Quem é a mamãe do 20? Da família do 20? O 20. Então, esse 0 é a barriga, né? É a mamãe do 20, eu simbolizava dentro da barriga, como se fosse uma mamãe que já está, que ainda tem esse arquétipo da maternidade, da gestação, né? Como símbolo da mãe. E aí, cada um dos filhinhos é o 21, o 22, o 23, até chegar ao 29. Tem criança que no começo do 2º ano entende isso e vai embora. Então, se eu chego e mudo o padrão e passo pro 100, e eu falo, quem é a mamãe da família? Opa, tem criança que buga tudo. Meu Deus, agora tem 3 dígitos, bloqueou. E tem outras que entendem que a lógica continua exatamente a mesma. Né? Agora eu tenho mais um dígito, mas esse dígito ele segue junto, né? Durante todo esse caminho até o 199, eu vou ter aquele 1 ali na frente, porque eu não tenho, eu mudei de grande família, digamos assim. Tem outras crianças que bugam totalmente, gente. Então, eu acho que a gente apresentar mais uma relação com o tempo eu sinto que eles precisavam de um cimentinho na base da casa, né? Não confundir mais P e B, não, sabe? Tinham coisas ainda para dar uma assentada antes de eu chegar com mais coisas nessa casa, digamos assim, né? E aí, onde eu moro, não para de chover há 10 dias. Parece que eu moro num cogumelo, eu já estou surtando de tanta chuva. Chove muito essa época do ano. Então, para mim, não fazia nenhum sentido eu começar por outro lugar que não fosse a gotinha d'água. Para mim, era das 2 vezes eu olhei meu planejamento e falei, gente, por onde começar? Sabe? Tipo, tá chovendo, não para de chover, eu vou começar pela gotinha d'água, óbvio, né? É uma temporada de letras, é uma temporada muito poética, muito de observação fenomenológica, que a gente pode encaixar passeio, que a gente faz belos desenhos. Então eu sinto que mesmo quem, como eu, escolheu o caminho de seguir com a Ruth Salles, que é grande, porque a gente já decorou grandes histórias, mas um grande verso com gestos, é grande, né? Mas mesmo assim, eu sinto que para as crianças é poético, é artístico, um caminho que eu gostei de fazer. Então, a minha primeira temporada foi uma temporada de letras e eu segui pelo caminho da gotinha d'água. Quando eu fiz o metodológico lá na Steiner, eu vi várias profs fazendo adaptações do verso da Ruth Salles. Nossa, 41 estrofes é over, é muito. Eu não vou conseguir decorar, isso é muito para as crianças. Eu vou sair sapecando aqui um edit aqui nesse verso, eu vou cortar um monte de coisa. E eu não fiz isso. Eu entendo que, eu tenho a memória, né? Porque tem professor que é assim, né? Não, a minha memória é muito ruim, a gente tem que se conhecer também, né, gente? Eu confio na minha memória, eu mandei bala, eu decorei. E aí o que a gente fez foi, eu dividi o grande texto de 40, mais ou menos como aquela edição que o Rubens fez, transformando essa história num livro. Eu até trouxe para mostrar para vocês. Perdão, ele editou esse livro. Ele tinha isso só como um PDF e ele transformou num livro, né? E isso para mim foi muito bom,
porque a divisão do texto ficou bem orgânica, mais ou menos de 3 em 4 estrofes, com belas ilustrações para a gente se inspirar. Não dá para pensar em vou refazer esse livro com as crianças no caderno, porque a gente tem que pensar que é a primeira temporada, eles estão voltando de férias, muitos deles com as letras estribuchadas que a gente tem que dar uma ajeitada, muitos deles assim, né, fora do ritmo, tem todo aquele nosso trabalho ainda de harmonização da turma, de botar a galera toda. Então, a gente, nesse sentido, sim, no caderno, eu acho que vale a gente priorizar mais os desenhos dirigidos, uma passagem ou outra, e não se preocupar em copiar todo esse texto para o caderno, porque ele é gigantesco. Se vocês quiserem, eu até tenho. Uma das minhas jornadas foi com a minha sobrinha. E aí ela me emprestou todos os cadernos, do primeiro ao quinto ano. Eu tenho todos os cadernos da Maria. Então é muito bom, porque quando vocês querem ver um caderno, eu vou lá e caço na pasta da Maria, para vocês verem exatamente como ficou. E a Maria é uma menina muito fleumática e muito. Parece paradoxal essa informação, mas para quem conhece mais profundamente os fleumáticos, não tanto. Mas ela é muito perfeccionista e muito fleumática. Aí você olha e você fala, o quê? Isso não combina. Mas eu sou fleumática e eu sou perfeccionista. Então eu entendo totalmente a Maria, porque a minha asa é na melancolia e a dela também. Então quando a letra, sabe, tem uma coisa de um tempo lento para fazer, para ficar exatamente como a gente quer, só que tudo. Então o caderno dela, num determinado momento, ela precisou de outro. E aí ela levava o caderno da Marina, que era a colega dela, que elas dividiam a mesa, geralmente. Levava o caderno da Marina para casa em outras temporadas, até ele ficar em dia, porque quando terminou a época da gotinha d'água dela, os desenhos estavam todos em dia, mas os textos não. E ela não queria, óbvio, que ele ficasse incompleto. Então, ela precisou de um pouco mais de tempo. Isso aconteceu com 2 crianças só. Mas tinha edição do texto, tá? Rafa e Roberta, vou parar para tirar as dúvidas e depois eu sigo. Laida, aqui no site da. Tá me ouvindo? Aqui no site da Ruth Salles tem 2 textos: As Aventuras da Gotinha d'Água e o outro, né? São 2. Qual é o que você está indicando? As Aventuras da Gotinha d'Água. Da Gotinha d'Água. Uhum. Eu não sei esse outro, o que é. Não sei se é um livro, não sei se é um teatro, ou se é uma peça, se é uma música, se é só outra versão, eu não sei, Beta, tem que olhar. Mas as aventuras da Gotinha. Tá fechado o áudio, Laida. Olá, Aida, o Renan tá tentando entrar. Ah, peraí. Que engraçado. Não tá aparecendo para mim. Só um segundo, gente. Renan tá tentando entrar e eu não tô vendo ele aqui me pedindo. Que estranho. Peraí, um segundo, gente. Ele mandou recado lá no grupo? Onde você viu, Fê? Que ele estava querendo entrar. Você viu aqui no reunião? Tá lá no grupo.
tem outra pergunta da Laida depois, antes de seguir. É esse Posso texto que falar? você vai colocar lá, tá? Rapidinho, Rafa. A Beta falou que tem outra pergunta. Só para eu finalizar com ela. Você entendeu qual é o texto, né? Tem a versão PDF e tem a versão livro. Tá, fala outra coisa. Tá. Aí a outra coisa porque ele é realmente um texto longo, né? E no segundo ano a gente vai continuar fazendo ele uníssono, ou a gente vai abrir para duas possibilidades, um grupo fala uma parte, outro grupo fala outra. Eu segui tanto nos versos quanto na peça, fazendo tudo numa voz única, tudo em uníssono. Esse texto é muito grande e a gente pode pensar em algumas. Agora ele conseguiu. Em algumas estratégias para fazer isso, né? E aí depois eu posso dar uma aprofundada nisso. Lada, como você fez para vocês irem, porque a gente não chega de patacaço já, né? Eu fiquei alguns dias só com os primeiros versos. Aí quando estava totalmente internalizado, eu já podia ficar em silêncio, que eles conseguiam manter o coro. Opa, eles estão prontos, vou seguir. Aí eu apresentava mais algumas estrofes, tá? A gente foi seguindo assim. Roberta, foi tudo? Por enquanto? Sim, não. Com relação a Da rotina. quando você Fala. Quando você chegar na parte disso ir para o caderno, eu tenho outras perguntas, tá? No caderno, a gente vai precisar pensar em olhar para esse texto como um todo, porque em cada um desses trechos tem alguma coisa acontecendo relacionada com o ciclo da água. A gente não vai falar isso para as crianças. Em nenhum momento a gente precisa revelar isso. Ah, a gente está estudando a gotinha d'água, o ciclo da água. Isso não precisa ser dito. Mas aconteceu comigo. Quando a gente chegou na última parte, uma das minhas meninas virou e falou: Prof, ela voltou, é o ciclo da água. Eu falei: Marina, a gente está vendo o ciclo da água, você descobriu. Ela trouxe isso de presente para a turma. Eu não revelei, eu mantive a surpresa, tá? Então, se a gente for acompanhando a história, ela costura direitinho, né? Ela tá sentadinha numa nuvem, né? Que fazia a gota d'água balançando pelo ar, numa nuvem bem sentada, bem contente a passear. A gente já imagina, ela tá sentadinha numa nuvem. O que vai acontecer? Vai chover e ela vai cair, vai descer e vai vir para a terra, né? E aí em todos os momentos tem também como se fosse uma ambientação. Que ambiente é esse onde ela está? Né? E aí a gente poderia pensar que esse é o verso que a gente poderia tirar. Porque está só... Bom, se ela está em cima da nuvem, o próximo, por exemplo, ele é qualificando esse lugar. Né? Como é lindo, ela pensava, ver o céu azul anil e o sol que ali raiava, bom calor lhe transmitiu. Lá de cima, o que ela via, as florestas, as campinas e as estradas pareciam umas fitas pequeninas. É só o que ela está vendo. Não está chovendo por causa disso. Está só contando para ela onde ela está e o que ela está vendo, né? Então, isso tudo eu não botei no caderno, tá? Eu fui colocando no caderno que marcava, opa, agora aconteceu alguma coisa. Agora ela entrou debaixo da terra, agora ela se transformou em rio, agora ela entrou dentro de uma planta, tá? Eu fui marcando no texto esses momentos que tinham uma relação mais direta com o ciclo da água, tá? Depois, se você quiser, a Roberta e os outros profs, Laida, você pode botar essa versão lá no grupo? A versão que vai para o caderno?
tira uma foto do caderno da Maria, ou pega o texto e rabisca os versinhos que foram para o caderno, tá? Anota aí, dever de casa, que aí eu pego o caderno da Maria e eu seleciono lá exatamente as estrofes que foram para o caderno para vocês saberem, tá? Rafa, depois a Fê também tá com o dedinho levantado. Eu tô pensando em começar com horta, pomar e jardim. Porque aqui chove, mas eu tô vendo muitas plantas. Na escola tem um pé de pitaia e tem bastante pitaia. Eu acho que vai ser legal para as crianças. E tô pensando em deixar a gotinha para a época da Páscoa, que é transformação. Você acha que faz sentido? Eu acho que combina também. O desafio da horta, pomar e jardim, ao meu ver, é que a nossa primeira temporada, onde a gente investe em observação do mundo mais botânico e pegar na enxada com uma intenção, vou plantar em tal tempo para colher, vou plantar em São José para colher em São João, né? O que mais eu vou plantar se aqui não nasce trigo? Isso é do grão ao pão, isso é terceiro ano. Fazer mutirão de lavoura com as famílias, organizar uma horta para as crianças colherem o alimento, mesmo que elas não colham o trigo para se transformar em pão, vamos plantar o trigo, vamos plantar os outros cereais da semana para elas entenderem como eles têm um parentesco, como eles são parecidinhos quando eles germinam, é tudo meio capinzinho, né? É muito bonitinho, assim. Isso é do grão ao pão. Isso é a nossa retomada no mundo das ciências, a nossa primeira temporada de ciências é a gotinha d'água, segundo ano. Então, a gente... eu gosto de citar isso, quem já está comigo há algum tempo já me ouviu falar disso algumas vezes. Tem um desenho de formas no conteúdo. E a gente vai e a gente volta mais profundo. E aí a gente vai lá na frente, traz uma coisa nova e a gente volta mais profundo. A gente faz isso ao longo de todo o ensino fundamental. E a gente precisa saber disso para fazer acordados. Então essa é a minha primeira temporada de ciências. Depois ainda vou ter do grão ao pão, depois eu vou ter antropologia e zoologia, depois eu vou ter botânica e outra temporada de antropologia e zoologia. Isso só até o quinto ano. Então, a horta, pomar e jardim, ela pode ser uma extensão do que a gente faz, muitos de nós desde o jardim, que é um momento de jardinagem com as crianças, botar a mão na terra, ter responsabilidade com as plantas da nossa sala e do entorno da sala, mapear um pouco melhor o que temos nesse território botânico da escola. Mas muitos profs usam essa temporada para apresentar as letras minúsculas. Muitos. Eu fiz isso também. E eu não fiz horta, pomar e jardim como a primeira época do ano, porque a minha turma não tinha ainda estrutura para entrar em contato com mais símbolos. Elas precisavam de um pouco mais de tempo para sedimentar os símbolos que elas já conheciam de primeiro ano. Se eu chegasse com mais símbolo, tinha criança que ia cair para fora da canoa. Então, horta, pomar e jardim, eu joguei um pouco mais para frente, mapeei como estava a minha turma nessa primeira época, todo mundo escrevendo com letra maiúscula, todo mundo ainda. A única diferença lá é do que você mudou, porque eu acho legal ter mudança, né? A mudança é evolução. Então, qual foi a mudança? O texto, mesmo tendo edições, o texto de As Aventuras da Gotinha d'Água é grande, ele é extenso, ele é pesado, mesmo que a gente edite muito. E aí tem criança que não faz mais sentido, ela não precisa mais dessa ferramenta de ficar trocando as cores. A sílaba que é vestidinha com o verde é porque ela está acompanhando o A. A sílaba que está vestidinha de carminha é porque ela está acompanhando o E. Tem criança como a Maria, né?
que ela ia demorar o triplo do tempo se ela tivesse que ficar trocando as letras, ela não ia ter feito nem um terço dos textos, porque isso tomava tempo dela, a concentração dela, aquela troca das cores, ajudava, mas em um determinado momento começou a atrapalhar ela. E aí o que eu fiz foi, esse caderno ele é todo azul. Ele é todo azul e amarelo, porque a única coisa que eu mantive foram as gotinhas de luz entre as palavras. Porque tinha criança que ainda precisava de espaço entre as palavras para se organizar. Senão as palavras, a frase ia ficando toda emboladinha. Então o texto ele já é todo da mesma cor, só tem gotinhas de luz separando as palavras. Essa foi a grande diferença. Mas eu deixei Horta, Pomar e Jardim como esse pano de fundo para a apresentação das minúsculas, por isso que não chegou em primeira época, porque eu precisava mapear um pouco, e tinham 2 crianças em situações de familiares desafiadoras, famílias que tinham pouco estudo, pouco tempo de escola, famílias em situações financeiras, econômicas desafiadoras, com pouca disponibilidade de livro, hábito de leitura zero. Então, são crianças que já trabalhavam, já ajudavam a família na roça, já passavam a tarde inteira trabalhando quando estava em casa, e ainda tinha tudo isso. Confundiam as letras, espelhavam números, não reconheciam o alfabeto inteiro, confundiam famílias né? A família do B, a família do P confundia, a família do S, a família do C confundia, a família não sabia quando era para botar S, quando era para botar Z. Isso é repertório que a criança vai adquirindo conforme vai se afeiçoando com os livros. Isso não é nem papel, não é nem uma coisa que a gente de fato vá sedimentar nas crianças. Isso só o amor pelos livros faz, isso é repertório de leitura, e eles não tinham, né? Então, eu fiz ainda uma temporada de letras, uma temporada inteira de números, as primeiras tabuadas, e só na Páscoa eu cheguei com as letras minúsculas. Foi exatamente o oposto do que você estava planejando. A apresentação das minúsculas foi na Páscoa, e eu comecei o ano com a gotinha d'água por causa disso, tá? Rafa, isso precisa ser assim? Nunca, jamais. Isso, você pode seguir exatamente o plano que você estava querendo. É só importante, logo no começo do ano, você ligar o radar bem forte para sacar como que está a tua turma para a chegada das minúsculas, né? O quanto eles vão precisar de praticar isso. E aí, vale voltar lá... eu não sinto que a gente precisaria de histórias novas para fazer isso, para também não ficar muita informação para quem é pobre em fantasia, e né, aí eles acabam se preocupando muito em guardar novas histórias, e o que é importante, que é guardar aquele símbolo novo, às vezes escapa da criança, mas eu sinto que é importante a gente pensar em estratégias divertidas para eles estarem em contato com aqueles novos símbolos todos, né? Escrever no chão, escrever na lousa, escrever na areia, fazendo pãozinho, fazendo com cola e barbante, sabe, tudo aquilo que a gente faz às vezes com retas e curvas no desenho de formas no primeiro ano, que faz quando chegam as letras maiúsculas. Isso eu acho que vale a pena, dependendo de como a tua turminha tiver, selecionar algumas coisas legais assim, tá? Fala, Fê, você tá com a mãozinha levantada também. Olá, então, antes de fazer a pergunta, só quero falar para a Rafa que eu também vou fazer desse modo, começar com essa época de natureza e depois vou para a gotinha d'água, então depois a gente podia trocar assim um pouquinho sobre ritmo, esses assuntos a gente se procura lá no grupo depois, para não atrapalhar aqui. Mas, Laida, então, só também fazer um gancho com isso que você falou para a Rafa, apesar de ter trocado essa estrutura, a apresentação das minúsculas eu vou deixar lá para a época da gotinha d'água também. Não vou trazer agora, porque eu estou trazendo essa época de natureza. Por causa disso que a gente estava conversando lá no grupo, sabe?
eu tenho crianças que ainda não estão acordadas para as letras maiúsculas, então, assim, né, vou sobrecarregar elas, trazendo mais um conteúdo agora, né? Então, vou segurar. E daí vou ter que pensar nessa imagem, né? Enfim, de como que eu vou trazer isso lá depois. Mas não quero trazer agora. Daí, um pouco assim, tenho duas questões, né? Um pouco assim, o que então eu vou trabalhar nessa primeira época de letras, pensando com relação a as letras já foram apresentadas, né? Todas elas já foram apresentadas. Eu penso que trabalhar dígrafos e encontros consonantais agora também, nesse primeiro momento, talvez seja trazer uma complexidade que não precisaria trazer agora, né? Eu poderia realmente só trabalhar uma revisão, né? Com elas e deixar isso mais para frente. Mas aí eu tenho essa pergunta assim, como é que eu encaixo essa questão dos dígrafos, dos encontros consonantais no conteúdo? Se eu trago isso assim, apoiado pela história do conteúdo, e ali dentro disso eu vou trabalhando esses conteúdos, que são conteúdos do segundo ano, né? E a outra questão é assim, como que eu vou estruturar as aulas no segundo ano? Lá no primeiro ano estava muito óbvio para a gente, né? Que então a gente contava a história, fazia o desenho, no dia seguinte fazia a frase, depois trazia a letra. E no segundo ano, como é que a gente faz isso? O que que a gente tem que pensar, né? Também tem essa estrutura de 2, 3 dias. Como que isso acontece? É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Tá. Essa estrutura, ela é ad eterno. Ela é para todo sempre. Ela só vai ficando mais complexa. Ela começa muito, muito simples, uma versão ultra simples disso, e ela vai ficando cada vez mais complexa, né? Como organizar essa dinâmica do dia? Então, sempre vai ter alguma coisa que está sendo revelada, né? E é interessante que a gente mantenha essa perspectiva. Ela é apresentada de onde? Ela é apresentada de uma imagem. Então, a imagem, ela também ela vai ficando mais complexa, mas ela também, ela continua sendo, como eu gosto de imaginar como se fosse uma tela. Tá? No começo, essa tela, ela mostrava uma tela como um quadro, tá, gente? Não uma tela como uma TV, uma tela como uma pintura, tá? No começo, essa pintura, ela revelava, por exemplo, uma montanha. E aí eu contava que essa montanha tinha a ver com alguma coisa, ela não estava solta no espaço, ela tinha uma conexão com uma história, né? Sempre tem uma conexão com uma história, essas histórias também estão ali, elas vão ficando mais complexas, mas elas também estão ali. E aí eu conto que essa montanha, ela está nos revelando um segredo, um mistério, uma riqueza. O que ela está mostrando para a gente? A letra M. Uma coisa muito simples, né? Agora o que a gente pode pensar é o seguinte, tem um pano de fundo, e aí eu vou retomar aquela ideia do feijão com arroz, porque eu acho que para isso ela é perfeita. Tem um monte de gente que usa outras histórias. Mas eu fico pensando, gente, sério, com essa história, você vai ainda se dar o trabalho de inventar outra história? Porque essa história é muito boa. Essa história é muito boa, né? Porque é um príncipe, a gente ainda tá fazendo essa ponte do primeiro para o segundo, porque eles ainda estão vindo desse lugar dos contos de fada, né? Então, eles ainda se vinculam com esse tipo de coisa, com esse tipo de narrativa, com esse tipo de arquétipo. Então, tem um príncipe que sai em busca de aventuras, né? Ele precisa amadurecer, ele precisa sair do seu ambiente seguro, do seu ambiente acolhedor, ali protegido. Esse é o arquétipo do amadurecer, né? Eu saí de casa em busca de aventuras. E aí ele ainda não sabe que é o Senhor do Tempo, ele só descobre que é o Senhor do Tempo depois de um tempo, depois de passar por algumas aventuras. Mas esse senhor, esse ancião, ele indica para ele essa história, esse caminho. Aí eu tenho essa apostila em duas versões. Uma versão toda manuscrita
e tem uma versão toda digitalizada já. Eu boto lá no grupo depois, tá? Para vocês estudarem essa história. E aí ele vai passando pelos 4 reinos, que são as 4 estações. Em cada reino tem aí os seus símbolos bem característicos daquela estação. E em cada reino ele entra em contato com valores e com uma linhagem também, com aquela família real que recebe ele no reino. E depois a gente descobre que cada um desses reinos, cada um desses reis e rainhas tem filhos. E aí é muito legal que a gente vai ajustar o nome dos meses para que eles caibam nesses personagens. Então, o rei do verão, ele é pai do dezembro, do janeiro e do fevereiro. O rei do outono é pai do... Então, a gente vai nomear os príncipes com os nomes dos meses. É muito, muito bem escrita essa história, tá? E ela tem imagens muito bonitas para a gente descrever as estações, as qualidades, né? O que mora dentro das estações, tá? Ai, eu não lembro. Eu posso procurar já aqui para falar para vocês. Espera aí, deixa eu ver. Como é que é o nome dessa história? Para mim, a apostila tá história matéria, história do tempo, eu não sei exatamente. Talvez abrindo o documento tenha um primeiro nome, mas eu também não guardei, tá? Mas eu tenho esse arquivo aqui para mandar para vocês depois. E é claro, gente, que isso é só uma inspiração, né? Vocês não precisam seguir a risca, a história, vocês podem ir fazendo ajustes, mas ela já traz, ela nos poupa de muito trabalho. Já é muito trabalhoso decorar e fazer bons desenhos para iluminar ela, mas além de tudo, reescrever ela é muito trabalho, né? Aí a gente não tem férias, a gente não tem feriado, a gente não tem fim de semana, a gente não tem noites para dormir, né? Eu sinto que as coisas que são bonitas, que foram bem feitas por outros profs, pelo menos na primeira vez que a gente está passando por aquilo, vale a pena a gente ir seguindo aquela luz ali, né? Iluminando o caminho, tá? Acho que é isso. Então, eu estava falando com a Fê, né? Era isso, Fê. Olá, Aida. Olá, Eu não sei se... Ai, desculpa, Rafa. Só para eu concluir com a Fê uma coisa, que é assim, eu não sei se ficou totalmente claro que a estrutura da aula principal, ela segue a mesma. Ela só vai ficando com imagens mais complexas, mas a estrutura é a mesma. Eu apresento uma imagem, da imagem eu revelo uma coisa, essa coisa chega no caderno também, né? A gente apresenta o seu nome, a gente traz referências em relação àquilo. Tá dando para sacar mais ou menos? Laida. Laida? Oi, Roberta. É só porque eu achei que a Fê ia abrir o microfone e ia me dar um feedback, porque eu estava tentando fechar um pensamento aqui que eu comecei por causa dela. Só ver se fechou. Fala, Fê. Só para ver se eu entendi também. Então, por exemplo, né, vou contar essa história agora de modo bem prático, tá, Laida? E daí num primeiro momento, a gente trabalha com a imagem do que eu trouxe, né? Eu trouxe a imagem numa forma narrativa e eles traduzem isso numa forma imagética, no desenho, né? Desenhando. E daí, no dia seguinte, eu trago isso para a palavra. E daí, se num primeiro momento a gente não está trabalhando nenhum conteúdo, né, de dígrafo, nem enquanto consonantal, a gente só está escrevendo, está exercitando a escrita, né, que é esse exercício da alfabetização que eles estão fazendo. E daí, por exemplo, depois, quando eu for trabalhar o CH, né, daí, por exemplo, eu vou trazer uma história onde isso apareça mais vezes, daí na palavra isso vai aparecer mais vezes. E daí, mas aí seriam 2 dias. E daí já no terceiro dia já viria uma nova imagem
Só isso que eu tô um pouco ainda. O terceiro dia pode ser uma transição. Ainda poderia chegar algum complemento disso. Me dá uma ideia, Laida, de um complemento para isso. Os ditados, frases que são um pouquinho mais complexas, frases onde eu proponho um desafio. Então, eu ainda posso estar com esse pano de fundo, eu não precisaria pensar em outra história, outro pano de fundo. Eu posso... Não, eu vou propor, eu vou apresentar isso, tá, nessa temporada. Eu vou usar, por exemplo, o material da Ruth Salles das 4 árvores. Tem um professor que se inspirou nesse material das 4 árvores. Ele casou. Horta, Pomar e Jardim, para ele, ficava muito solto. Não tinha textos para ele, muito... até tem, mas ele não... ele é da região do Nordeste, essa coisa das hortas não é tão... Então, ele pegou e fez um ajuste, gente, sensacional, porque ele pegou 4 árvores do Nordeste. Ele não pegou as 4 árvores que estavam prontas, os poemas lá, que são 4 árvores, o chorão, o pinheiro. Ele falou, nossa, isso não faz sentido nenhum para as minhas crianças. Eu vou usar o cacau, eu vou usar... E aí ele fez novos poemas, novas imagens. Ele só se inspirou, ele só bebeu naquela inspiração ali. E aí aquilo era o texto do caderno e as imagens do caderno. E aí isso casava um pouco ainda com outros tipos de plantas, né? Porque é horta, pomar e jardim. Então ele trouxe um pouquinho de horta, trouxe um pouco de jardim, mas o jardim ele me contou que ficou muito mais na vivência da jardinagem do que uma preocupação com o caderno dessa temporada. E aí ele ficou muito mais fechado na parte do pomar, né, nessa criação desse conteúdo, né, na estética desse caderno. Eu achei uma ideia sensacional, sensacional. E aí ele já chegou com ditados de palavras, ditados de frases, dependendo da turma ainda não dá para chegar em tanto, seriam só de palavras mesmo. E aí você pode contar, o encontro consonantal, ele vai precisar de algum ajuste aí na hora de contar para as crianças, né? Porque é um nome muito assustador para a criança, né? A gente não vai apresentar desse jeito. A gente vai contar quem são essas figuras e a gente vai sair quase como se a gente estivesse buscando eles, caçando eles. Vira uma brincadeira de detetive. Onde estão eles nessa frase? Né? E aí a gente pode deixar eles bem bonitos num cantinho da lousa o tempo todo, para eles irem entrando também aquela associação visual do CH, NH, LH, né? Opa, tem uma brincadeira aqui que vocês repararam que o H, ele, né? A gente volta para aquilo, porque tem criança que quando a gente apresenta o H, fica meio perdido. Como assim não tem som de nada, prof? Para que serve esse cara? E aí agora a gente volta nele e fala, olha como ele é importante, né, gente? Lá no primeiro ano a gente achou que às vezes ele não era tão importante, porque ele veste a capa de invisível quando ele está começando uma frase, pelo menos na nossa língua, né? Mas quando ele está no meio da frase, ele é super importante, ele dá coragem para as letras se transformarem. A gente traz umas imagens bonitas assim. E aí a gente pode deixar isso como um caça ao tesouro, a gente pode, sabe, só essa imagem assim de buscar isso, isso pode virar dever de casa com a família, isso pode virar, sabe, outras coisas. Então, e aí, isso... O terceiro dia pode ainda ter essa rebarbazinha e já pode chegar uma imagem nova para começar um gancho novo, girar a roda. Tá? Só para você não achar que às vezes só apresentar uma imagem é pouco, falta tempo, fica muito tempo, fiquei perdida aqui, né? É sempre arrematar a onda que eu tô e começar uma nova. Então, o terceiro dia, cada vez mais, a partir daqui até o 5º ano, ele é um finalizar uma coisa e começar outra. É quase como se essa aula ela começasse a dividir meio a meio o tempo, né?
uma preparação de terreno, mas eu preciso ainda de um tempo para finalizar o que eu estou fazendo. Cada vez mais, tá? Eu acho que a Roberta estava querendo falar, mas eu cortei a Rafa uma hora. E aí eu não sei se eu te respondi, Rafa, se já foi, se ainda é. Eu perguntei se essa história que você vai compartilhar é como se ela fosse um fio condutor para todas as épocas. Não, não é. Não é. A gente Ela é deixa o mais Senhor do Ela é mais Tempo. pra... A gente deixa o Senhor do Tempo dormir, a gente deixa a Horta Pomar e Jardim dormir, a gente deixa a Gotinha d'Água dormir na época da tabuada, é fábula. Tá? A gente vai seguir pelas fábulas, porque as crianças estão precisando muito desse alimento anímico. Tem professor que, inclusive, todos os dias, independente do que está acontecendo, conta uma fábula. E aí depois tem todo um capítulo que a gente não pode deixar de falar ainda hoje, nem que seja nos últimos 10 minutos do encontro, porque tem professor que fica totalmente perdido com a forma de apresentar a fábula, quer chegar numa moral da história, quer ficar debatendo a fábula com as crianças porque ela é muito pequena, e aí pode rolar um monte de zebra, tá? Então, tem uma estratégia também para apresentar as fábulas. É muito importante que a gente tenha clareza da estratégia para apresentar as fábulas, e é tão importante quanto as fábulas a gente entender que a fábula, só entrando um pouquinho nisso, já que eu já entrei, tá? A fábula é um alimento anímico para as crianças que estão aprendendo a se reconhecer já como... eu não estou querendo dizer em nenhum momento que o corpo astral ele está ali disponível, porque a gente já sabe que ele só vai realmente chegar depois, né? Beta, eu vou fechar o teu microfone só para não dar interferência aqui na gravação, tá? Foi. E assim, eu preciso contar com essa imagem, a imagem dos animais que são traiçoeiros, trambiqueiros, fofoqueiros, que aprontam, que se perdem, e isso é reconhecer para as crianças, através de imagens, que mora em nós, bichinhos, que mora dentro da natureza humana, e é natural que a gente se identifique com determinados bichinhos e outros não, mas que mora em nós essa natureza. Então, o primeiro passo é, eu reconheço isso em mim, eu reconheço isso em vocês. É isso que a gente está fazendo contando fábula. Eu reconheço que vocês estão acordando para isso. E é natural agora uma desarmonia, um desarranjo do grupo, porque eles estão percebendo isso. E eles precisam de uma autoridade amada que está acordada para esse desabrochar, porque tudo que não poderia, não deveria acontecer é a gente virar para eles através de histórias e atitudes e contar assim, eu reconheço isso em vocês. Legal, né? Gente? A gente tem bichinhos dentro. Bacana, né? Eu reconheço isso em mim, eu reconheço isso em vocês, e isso precisa de cuidado, isso precisa de atenção. Nós temos bichinhos em nós que precisam ser domesticados. Nós não somos bichinhos, nós somos humanos. Nós vamos além. Nós estamos aqui por um propósito. Então, é mais além. Por isso que chegam as lendas de santos. Homens sãos, homens saudáveis, mulheres inspiradoras, mulheres sãs, que são referências amadas, dignas de serem imitadas. Então, é muito importante que a gente tente também trazer luz, né, na história de São Francisco, para o polo feminino de São Francisco, ou que a partir da história de São Francisco a gente faça uma boa pesquisa para trazer outros santos e traga santas também,
né, para a gente trabalhar também o feminino e o masculino, eles não ficarem com uma perspectiva masculina em relação a isso somente. E eu acho que se a gente contar, se a gente mergulha na história de São Francisco, a gente percebe que irmão Sol, irmão Lua, né? Tem um espelhamento ali na história, né? Tem bastante coisa bonita feminina para gente contar. E dá para a gente fazer pesquisa e contar outras histórias, não precisa ficar só em São Francisco, mas eu acho que São Francisco ele tem essa relação muito bonita com os animais. É bem forte para as crianças no segundo ano a relação de São Francisco com o voto de pobreza, porque a gente vive num mundo capitalista, materialista, né, superficial, né, da matéria, do que se vê. Então, quando a gente fala do voto de pobreza, do voto de, né, é forte para as crianças, é bem forte para as crianças. Largar todos os privilégios que ele tem de príncipe, viver descalço, viver cuidando de leprosos, viver cuidando de bichinhos, largar toda a riqueza que ele tinha para cuidar dos outros, é muito forte para as crianças. Então é isso, tá? A gente precisa pensar que em algum momento do ano isso precisa chegar como um contraponto. Então, tem professor que durante o segundo ano fica o ano inteiro fazendo fábula Santos, fábulas Santos, fábulas Santos. Tem professor que apresenta as fábulas e depois vai para o Santos, no segundo semestre, por exemplo. Tem professor que faz fábulas, 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 apresenta a época de São Francisco e aí depois volta para as fábulas. E aí, como eu fiz, para mim não faz sentido voltar para as fábulas depois que a gente entra no mundo dos santos. Acho que quando a gente ultrapassa esse limiar e conta para as crianças através de imagens, nós fomos além, nós somos mais, não faz sentido a gente voltar para para as fábulas. Então, eu não fiquei intercalando e eu não apresentei São Francisco, eu apresentei São Francisco, depois eu fui para João, porque é uma história forte para mim. Meu filho mais velho é João, eu tenho uma coisa muito intensa assim com a celebração de São João, com a época de São João, com a história de João. Então eu trouxe São João, e aí de dentro de São João eu tirei Maria e Isabel. E aí eu terminei na época de Santos falando delas duas, da relação delas duas, deles dois se conhecendo dentro da barriga delas, de uma ser jovem, a outra ser anciã, e como isso era diferente e tal. Então a gente desenhou elas no caderno, fez algumas frases sobre elas, me debrucei um pouco sobre essa pesquisa, e para mim fazia sentido trazer Maria. A gente já estava em setembro, então a gente seguiu arrastando isso um pouquinho. Foi bem legal, porque aí depois chegou no advento, eles estavam com ela bem viva, sabe? Bom, acho que é isso. Só dando uma passadinha, tá? Só para vocês sacarem, então. Roberta, fala o que você tinha de dúvida, que eu já te deixei esperando muito tempo, depois eu volto para essa história das falas. Não, tranquilo. Eu tenho aqui algumas perguntas, Laida. Quando a gente vai oferecer o caminho da gotinha, certo? E aí tem a possibilidade de escrever isso no texto. Tem mesmo ligação. Falhou muito o teu áudio. Repete para mim. Roberta, seu áudio está fechado.
Eu não sei se ela não atendeu uma ligação. Era só então para contar para vocês que era Isabel, Maria e a Santa Clara, tá? Só para ficar bem, bem evidente assim para vocês quem era essa terceira referência. Então eu fiquei em São Francisco e João, que tem mais histórias, que tem mais imagens, que são mais bom. São João para minha turma era talvez o momento do ano que a gente mais se dedicava, sabe? A fazer uma apresentação muito forte, muitos ensaios, a gente, sim, né, para mim é muito, muito importante essa época do ano. As imagens, né, a lanterna, a fogueira, né, a nossa luz pequenininha, a nossa luz de cada um que vai se juntando ali ao redor daquela fogueira da comunidade. Então, isso é bem forte, assim. Então, foram os dois símbolos masculinos, tá? São Francisco e São João. E as mulheres que eu trabalhei foi Santa Clara, ainda na época de São Francisco, e na época de São João, Isabel e Maria. Você começou a contar no segundo semestre, Laida? Sim, depois que eu entrei no Santos Alva, é isso. Eu terminei as fábulas, depois eu fiquei só em Santos. Uma outra coisa que rolou lá no grupo, que talvez não esteja muito clara, é muito assunto, tá, gente? É muito assunto. Então, a gente tenta marcar o nosso próximo encontro para o começo de fevereiro, ao invés de jogar ele para o final, para a gente quase que fazer uma continuidade desse encontro, assim, senão fica over para vocês também de informação. E aí a gente vai anotando as dúvidas, mas eu vou me segurar, porque vocês sabem que eu tenho dificuldade de vocês colocarem coisas lá no grupo e eu não ir prontamente responder, porque eu sou muito assim, sabe, de já fazer. Mas eu vou tentar evitar para guardar para o encontro e a gente conseguir aprofundar, porque fica raso no WhatsApp. Então, quem está começando, quem está fazendo o segundo ano pela primeira vez, quem está assumindo a turma agora, fica mais perdido do que achado se eu fico respondendo ali no grupo. Eu prefiro trazer para cá, ou quando for muito urgente, mandar áudio do que ficar escrevendo aí, tá? Roberta, conta, agora, repete tudo porque falhou e eu não entendi nada do que você falou. Entrou uma ligação aqui da minha filha. Laida, a escrita, nesse texto, nesse poema da Ruth Salles, da Gotinha d'Água, né, a gente tem a possibilidade de colocar isso no caderno com as crianças, né? Esse texto, ele vai em letra maiúscula. A outra pergunta essa escrita já é com jumbo? E a outra pergunta, porque eu já respondo tudo. A outra pergunta na hora que você estava falando da época do Senhor do Tempo, explicando, aí tem esqueci o nome dela agora, mas ela falou assim, a imagem da narrativa, as crianças desenham a partir da história contada, ou é um desenho da lousa, a imagem que vai para o caderno? Porque a gente conta a história, e aí depois isso vai para o caderno. O que vai para o caderno, o que as crianças levam para o caderno é o que elas memorizaram enquanto história, e elas vão... Não, né? É um desenho de lousa. Um desenho e um textinho, que vai ficando ao longo do ano cada vez maior, e que vocês no começo do ano, esse primeiro semestre, vão ir sentindo essa dosagem. Minha turma já dá conta de 2 frases. Então, em 2 frases, eu tenho que fazer um resumo do mais importante que eu contei hoje e que tem uma relação com essa imagem que a gente fez, né? Então, durante esses 3 dias, o que a gente precisa pensar é que tem uma história que a gente pode ir contando meio parceladinho, né? Um trecho da história importante, tem uma imagem e tem um trechinho de texto. O que não vale no segundo ano? Textos muito extensos, exigir muito texto ainda, não vale ainda, não está na hora.
Ou o oposto, vamos ficar só desenhando o Senhor do Tempo, vamos ficar só desenhando a gotinha d'água. Não, gente, eu preciso ver como eles estão desenhando, como eles estão escrevendo, como eles estão se relacionando com esse espaço, né? Se o texto está organizado, se está subindo ladeira, se está descendo ladeira, se eles têm uma boa, né, se eles conseguem jogar esse texto de uma maneira organizada no caderno, se eles estão precisando de caminhos de luz ou se eles estão só precisando de pontinhos de luz. O que são os caminhos de luz? Criança que ainda precisa fazer exercício de desenho de formas, de retas, com uma cor bem clarinha, de retas horizontais para apoiar o texto. Porque sem reta fica o caos do caderno. Eles precisam, essa é a nossa tarefa, gente, ajudar eles a se organizar espacialmente. Não vale a gente olhar para um caderno totalmente caótico de uma criança e virar e falar para ele, ai, tá subindo a ladeira, querido. Oi? A gente vai mostrar para ele uma ferramenta para que ele não suba mais a ladeira, ele está precisando de ajuda, né? Então, a gente vai fazer essas linhas de luz. Lembra dos desenhos de forma? Os desenhos de forma de retas e curvas? Todas as vezes que a gente for escrever um texto no caderno, faremos 3 retas douradas para apoiar o nosso texto, para ele ficar bonito, para ele ficar organizado. A gente pode propor isso para a turma inteira e pode ir tirando esses caminhos de luz aos poucos de quem a gente percebe que não precisa, né? Porque às vezes se a gente propõe para uma criança, para outra criança, aquilo gera tensão. Se aquilo é para todo mundo se organizar melhor, porque está todo mundo voltando das férias e a prof está querendo que todo mundo comece o caderno arrumadinho, dá uma, né? E aí discretamente, olha, a prof está achando que você já dá conta de não fazer mais nos caminhos dourados. Vamos experimentar? Eu às vezes falava isso para as crianças e eles falavam, não, prof, eu estou gostando, está ficando tão bonito, não quero tirar. E aí eu continuava, entendeu? E tinha uns que falavam, é mesmo, prof, tô pronto, vou tirar. Então tá, né? E aí a gente vai sentindo, às vezes tira e a gente vira e fala, opa, vamos voltar, né? Ah, prof, subiu a ladeira, ficou uma bagunça, vou voltar. Então, a gente vai deixando isso bem leve, bem tranquilo. A novidade do lápis é muito legal. Então, para Roberta, o meu caderno de gotinha d'água, que foi uma primeira época nas minhas 2 turmas, eu já comecei com o jumbo, eu já comecei com tudo a mesma cor, com o texto ultra editado desse poema, só para vocês não acharem que eu pirei, escrevi, né? O caderno nem chegou até o fim, só para vocês saberem, assim, que é pouco texto mesmo, só aqueles trechos marcantes do poema para eles ficarem com aquilo como uma memória, a gente perceber como eles estão se organizando, né? A gente usa esse recurso das linhas douradas, mas o texto é todo azul, com gotinhas de luz entre as palavras. E tudo maiúsculo, porque eu não apresentei as minúsculas. Então, isso faz sentido para quem está começando agora, tá, Roberta? Para quem for apresentar a gotinha d'água mais para frente, vale a pena já começar a intercalar as letras, porque já é uma boa oportunidade de começar a praticar com as letras minúsculas, tá bom? Foi tudo? Você tem mais alguma pergunta? Foi tudo, tá bom. Gente, como estamos? Alguém... Ai, peraí, deixa eu só achar quem abriu o áudio. A Fê, tá bom, fala, Fê. Eu gostaria só de uma dica, assim, para esse primeiro dia. O que você sugere? Né? Eles estão voltando de férias, já começa com conteúdo? Por gentileza. Eu acho que vai sentindo, assim, depende muito também do professor, né, gente? Depende muito, assim, tem prof que é mais festeiro, tem prof que é mais solene, né? Tem prof que gosta de rituais, então gosta de ter uma coisa diferente na porta, de ter alguma coisa já muito bonita na sala para chocar, para as crianças, tipo, uau, né? Que lindo! Então,
eu já sabia, né? Eu vou contar um pouco o que eu fiz para você, de repente, se inspirar e tal, né? A minha mãe, ela tinha uma cortina na sala com os cristais pendurados. Quando eu era adolescente, eu achava o máximo aquela cortina. E ela que tinha feito. A minha mãe, ela era figurinista de televisão, ela tinha uns cacarecos em casa que eram incríveis. E eu sempre tive uma tara com aquela cortina. Só que imagina, a minha casa é cheia de meninos, né, gente? Então eu nunca tive essas coisas. A minha sala de aula era esse lugar antes da Cecília, sabe? De eu poder encher de eu colocar minhas coisas de sonhos de meninas, assim, porque a minha casa com 4 homens não dava para botar muita coisa, que era tipo mitologia nórdica o tempo todo. Então, eu feltrei durante as férias, depois eu mando uma foto para vocês. Eu não sou muito dos trabalhos manuais, mas eu feltrei uma sereia num painel de mais ou menos 1:4, porque eu sinto que toda vez que a gente mergulha em um lugar novo na antroposofia, vale a pena a gente entender a relação com os elementais também daquele, né? Então eu sempre fui muito da montanha, muito dos gnomos, muito, né, da terra e das pedras, e eu moro longe do mar, né? Eu encontro pouco o mar. Aqui chove muito, mas é uma coisa diferente, né? Eu senti que a gotinha d'água me chamava para esse lugar, assim, de que elemental eu quero, que força é essa elemental eu quero trazer para as crianças. E aí eu filtrei uma sereia e coloquei, e aí pedi para minha mãe esses cristais que ela tinha nessa cortina, de quando eu era adolescente, e fiz uma chuva com esses cristalzinhos na minha mesa de época. A minha mesa de época era muito fofa. Então, eu não tinha ainda um desenho na lousa, tipo, muito tchan-tchan, mas a mesinha de época era tipo, uau, prof! Eu sempre pirei com mesa de época, sabe? Uma coisa que eu gosto muito, assim, no 4º ano eu fiz um Yggdrasil com um pedaço de madeira, onde saía um arco-íris, eles ficaram tipo, meu Deus, prof! Eu adoro essa parte eu carrego isso desde do jardim, da mesinha de época. E aí, a gente fez uma roda, a gente bateu um papo, né, contamos novidades, reparamos novidades na sala, então foi um momento deles perceberem que agora a gente tinha uma biblioteca. Então, algumas crianças foram direto, tipo, prof, a gente tem uma biblioteca agora. Então, a gente ficou conversando, alguns quiseram contar, outros não, outros ficaram só rindo, ouvindo, né, os mais tímidos, assim. Então, teve esse momento de vamos trocar um pouco. Isso não era só no primeiro dia de aula, de vez em quando, nas segundas-feiras, eu fazia isso. Isso vem dessa linhagem de professores que adota o mobiliário móvel, que tem como prática chegar na voltada do fim de semana de casa e trazer um pouco, botar um pouco para fora, né, o professor criar esse hábito da criança colocar para fora através do verbo, não só através do desenho. O Martin Cowell traz isso quase como uma higiene, sabe, para ele chegar na escola, né? Uma higiene mental, uma higiene emocional, eu ter esse espaço seguro com a minha professora e com a minha classe de me organizar interiormente de tudo que eu vivi em família e que muitas vezes eu não consegui verbalizar em casa. E aí depois disso, muitas vezes no primeiro dia de aula também a gente combinava um lanche diferente. Ou um lanche coletivo, ou eu levava um bolo, ou, sabe, fazia alguma coisa diferente assim de primeiro dia de aula. Mas eu sempre gostei de, desde o primeiro dia, trazer novidades. E eu sempre fui muito dessa coisa da percussão corporal e dos cantos diferentes, né, das músicas. Então eu sempre apresentava um ritmo corporal bem engraçado, bem divertido, uma coisa bem... Nossa, prof, meu Deus! Sabe? Eu gosto de provocar isso assim, nas crianças, sabe? Uma empolgação. E de já chegar com alguma coisa, com alguma história, de já acordar, sabe? Acordar o caderno, mesmo que seja só para fazer um desenho de formas, mesmo que... acho que o primeiro dia de aula é primeiro dia de aula,
sabe? Não, eu acho importante as crianças voltarem para casa com: mãe, você não imagina, a gente vai estudar, eles já saberem o que vai acontecer, a gente, né, a gente ter novidades, né? Porque senão eu sinto que pode ficar parecendo tanto para as famílias quanto para as crianças, tipo, a minha prof tá voltando de férias meio lerdinha, né? Não sabe direito o que tá acontecendo, não entendi nada. Não fizemos nada hoje, ficamos só comendo pipoca. Aluno meu nunca passou por isso, sabe? Sempre tem as coisas bem alinhadas, assim. Então, eu já sei exatamente o que eu vou fazer durante a época, então o que já dá para eu trazer no primeiro dia sem assustar, mas criando um pouco de expectativa, criando curiosidade, tá, Fê? E dá tempo de combinar com as famílias. Vamos fazer né? As crianças levam as frutas e vamos fazer um lanche todo mundo junto, ou na hora da pausa ter um pouco mais de tempo para eles se entrosarem, matarem a saudade, brincar, ou ter alguma novidade de brinquedo também, né? Então eu lembro que no segundo ano eu cheguei com várias novidades. No cantinho da biblioteca tinha bambolê, a gente tinha esse desafio agora de aprender a usar aquilo, e tinham várias crianças que, nossa, no final do ano aprenderam a rodopiar aquilo na cintura, porque é super difícil, né, gente? A gente ganhou algumas novidades, assim, a gente já tinha bolinha com areia, bolinha com grãos, a gente já tinha, né, coisas. A nossa batata quente era uma coisa sensória, era uma coisa que chegava na roda, né? Mas aí chegou isso, chegou um bambolê, chegou a biblioteca, depois teve que chegar o clubinho da leitura, porque tinha uma galera que estava bem devagar na leitura, e aí eu inventei esse desafio. Depois, em algum outro encontro, eu conto mais detalhado para vocês essa moda. Então é isso, tá? Não deixa muito solto. Acho ruim deixar muito solto. Acho que tem que ter, sabe? Acho legal. E tem professor que já faz, né, gente? Pelo menos uma banda lateral, assim, um desenho, tipo, prof, o que é isso, sabe? Mas eu acho que às vezes a lousa, ela dá muito spoiler. Então, a lousa às vezes chegava no segundo ou no terceiro dia, para não ter tanta informação, assim. E aí eu me inspirei, para quem for seguir pela gotinha d'água, eu me inspirei em várias ilustrações do livro. Se vocês não tiverem o livro, eu posso fotografar pelo menos as imagens que eu me inspirei, porque eu já troquei várias vezes de celular, né, desde 10 anos atrás. Então, eu tenho muitas imagens ainda, mas eu não tenho todas, gente. Eu perdi várias louças, várias e várias louças. Eu fotografava tudo. Aí eu joguei tudo no computador, que também deu pife, e aí eu bugou e eu perdi muito acervo de imagens. Mas a gente pode aproveitar o livro, tá? Gente, deu 11, falei que nem uma matraca e passei por um monte de coisas. Só tô sentindo falta só de uma coisinha antes da gente terminar, que é a divisão das épocas. Só para vocês poderem mexer esse quebra-cabeça à vontade depois. Se vocês quiserem, podem me mandar no pessoal. Se vocês preferirem, podem mandar lá no grupo. Laida, fechei aqui, vou fazer assim. Para mim é muito importante saber onde cada um tá. Eu estou pensando, então, por horta, pomar e jardim, mas eu não vou apresentar as letras minúsculas. Eu vou precisar daquele negócio que você falou lá das 4 árvores. Não, eu vou precisar só que você me ajude com brincadeiras que você fez com encontros consonantais. Não, vai me situando lá. Não, Laida, eu vou começar com a gotinha d'água, exatamente como você fez. Eu só preciso das imagens e dos recortes das estrofes que você fez. Vai me situando lá, e aí logo que essa semana eu ainda tenho um encontro com o grupo de 3º ano, mas o grupo de 1º ano já foi. Então, logo depois do curso do encontro com o 3º ano, eu já lanço a agenda de fevereiro, para vocês darem um ok, vocês já se organizarem, porque ao longo desse ano,
E cada vez mais, se a gente seguir com esse trabalho, vocês vão começar a perceber que uma coisa é assistir a gravação ou nem conseguir tempo para assistir a gravação dos encontros do apoio da Laida. E outra coisa é entrar comigo aqui. E tirar as dúvidas, e ouvir, e mesmo que nem abra o áudio, só de acompanhar e conseguir, porque é muito comum, hoje em dia, cada vez mais. E aquele desenho com aquele curso, com aquela prof, gente, virtual. Aí a gente compra e nunca faz. Porque que horas, se a gente pode botar em qualquer hora, a gente não consegue, né? Então a gente realmente priorizar esses encontros ao vivo, o máximo que conseguir. Então sempre que eu mandar lá para vocês, já manda, Laida eu consigo, Laida eu não consigo, mas tudo bem, vou de gravação mesmo, Laida eu tô desesperada, eu preciso estar nesse encontro, não dá para jogar para uma semana depois, e o grupo é grande, então a gente vai precisar muito, assim, de um exercício de autoeducação, né, de jogo de cintura com as nossas agendas, e de ir pela maioria, tá? Não vai dar para todo mundo poder um dia e eu mudar por causa de uma pessoa, mas eu deixo essa dica, sabe? Vale a pena entrar para tirar as dúvidas e tal. Então, são 10 épocas. Senhor do Tempo são 2. Uma de letras, uma de números. Tabuadas, a gente pode pensar em dividir essas épocas de tabuada em pelo menos 4. Mas tem prof que consegue fazer 3. Como que tem prof que consegue fazer 3? Em cada uma das temporadas, ele apresenta 4 tabuadas. Então, ou a gente vai apresentar 3 tabuadas em 4 temporadas, ou o contrário, ou 3 temporadas com 4 tabuadas. O que vai fazer eu decidir isso? A minha turma. A minha turma me conta isso. A minha turma me fala, tô junto, prof, estamos mandando brasa, estamos aprendendo tudo, eu brinco, porque uma coisa é assim, prof, Laida, tá todo mundo super fera na tabuada do 8, eu canto a música e todo mundo vai junto. Gente, não vale só a música, tá? A música é um esteio muito legal, mas ela não é a única coisa, eu preciso de outros recursos. Tá? Muitos outros recursos. Então, não vale só a criança ter decorado a música e a gente achar que ela está indo na tabuada, tá? Ela me conta que ela está indo quando... E isso eu acho que agora bota marcadores vermelhos no caderno. É a apresentação de tabuada e eu não posso de jeito nenhum ficar só em tabuada. A única coisa proibida esse ano, gente. Lá você falou que não ia proibir nada. Não, eu vou proibir isso. Isso tem que proibir, porque senão os professores de segundo ano ficam obcecados com tabuada. E as crianças ficam um ano inteiro sem ouvir falar das outras operações. E aí no terceiro ano, vocês têm um problemaço, porque é o ano de armar as contas. E eles têm que estar muito fera em todas as contas. Então não pode esquecer, nas temporadas de matemática, que existem outras contas, tá? Tem que trabalhar ainda tudo deitadinho, tudo na horizontal, mas contas cada vez mais elaboradas de dividir. A multiplicação é o foco do ano, né? Mas contas de mais, contas de menos, probleminhas, tá bom? Tenho vários cadernos de matemática para tirar umas fotos de vez em quando, mandar para vocês se inspirarem aí, vocês sacarem. Tô pegando muito leve com a minha turma. Ou, nossa, tô pegando muito pesado, olha o que a Laida fazia com a turma dela, só para vocês terem uma referência, não é para fazer igual, mas é bom sempre ter uma referência, né, gente? Como eu fiz? Eu apresentei 3 tabuadas em 4 temporadas, com a minha turma não dava para fazer 4, senão a gente ia correr muito, ia ficar muito desesperado, e aí as minhas últimas, minha última época, foi uma época de tabuada, do 10, do 11 e do 12, que são tabuadas super fáceis. Então, a gente fez muito mais tranquilo, tinha bastante tempo para os ensaios da peça, né? Porque, na verdade, a tabuada do 12, ainda tudo bem,
né? Ela ainda é um pouquinho mais elaboradinha, ainda mais pra gente que é adulto, que nunca se deu o trabalho de decorar do 12, porque no nosso tempo era só até a do 10. Mas eu acho muito legal a gente passar da tabuada do 10 para as crianças entenderem que elas são infinitas. Então, um ótimo dever de casa, por exemplo, no ano que vem, quando vocês estiverem no terceiro ano, é: gente, eu quero a tabuada do 15. A do 15, prof, a gente não aprendeu. Ué, gente, como assim? As tabuadas são infinitas. Leva o teu saquinho de moedinha de semente para casa e se vira e traz a tabuada do 15 para a prof amanhã. Então, desafios mais robustos, assim, sabe? A gente vai até a do 12. Mas a do 10 é muito fácil. A do 11, eles também vão sacar que é muito fácil, porque é a tabuada dos gêmeos, que a gente brinca, né? E a do 12 é a única mais elaboradinha, que a gente teria que caprichar um pouco mais. Então, dá para encaixar aí com quem já quiser se aventurar a fazer uma peça. Eu tenho esse texto, eu apresentei a peça do Senhor do Tempo, e foi muito legal. Eu contei com a ajuda de um pai que é ator, e ele fez várias edições no texto, a gente encaixou músicas que a gente tinha feito ao longo do ano, ficou muito bonitinho. E aí eu tenho que achar, mas eu sei onde está, no bolo lá de coisas de segundo ano, se vocês quiserem esse material ao longo do ano, para já ir dando uma olhada. Tem a peça de São Francisco, que também é uma ótima opção. No ano passado, no meu grupo de apoio do segundo ano, vários professores apresentaram a peça de São Francisco e o Lobo de Gúbio, então dá para trabalhar essa peça, tá bem viva em mim também, porque eu apoiei eles, revisei texto, essa é uma boa opção também, tá? Por último, mas não menos importante, eu sei que a Roberta pediu alguma coisa no chat, eu já vou lá olhar, mas por último, mas não menos importante, já vou avisando logo no começo do ano para vocês se organizarem. Pode morar em famílias ou no colegiado da escola de vocês uma expectativa que os professores de segundo ano, ao longo desse ano, produzam com a sua turma um calendário. E é muito legal a gente produzir o calendário. Isso, inclusive, pode se transformar num produto para vender no bazar, né? Não precisa ser só um presente para as famílias. Eu transformei num produto, a gente vendeu dezenas de calendários lindos no bazar, arrecadou fundos para as nossas viagens da época de profissões no terceiro ano. Foi muito legal, porque a gente já começou o ano com graninha no caixa da nossa própria turma. Como fazer isso? Façam devagar ao longo do ano. Então, para quem logo no começo do ano começar a trabalhar o Senhor do Tempo, começou a apresentar as estações, né? Já faz um desenho bonito, ou toda semana, pelo menos uma vez por semana, em cada época, quando for preparar o planejamento dos desenhos dirigidos, por exemplo, finge que eu estou fazendo o planejamento de desenho da Fê, tá? Aí a Fê vai começar com horta, pomar e jardim. Aí ela me falou isso agora na reunião, né? E aí ela agora vai fechar o foco e vai fazer o planejamento de desenho dirigido das 4 semanas da primeira época, que é a horta, pomar e jardim. Vai ter desenho dirigido que tem a ver com o caderno. Mas um dos desenhos dirigidos, ela vai conduzir com as crianças para ser um desenho dirigido de janeiro. E aí você já pode programar, né, vocês todos. Então o desenho dirigido de janeiro, ao invés de fazer no A4, eu estou pensando em fazer um calendário em formato de A3 para pendurar na parede. Então tudo bem se o desenho for no A4, vai ser metade do A3. O desenho, na outra metade do A3, o meu calendário do mês. Mas, se vocês quiserem fazer um calendário mais prático, um pouquinho menor, num tamanho A4, por exemplo, os desenhos são em A5. É interessante só já dar uma xeretada na internet, designs de calendário. O meu calendário, ele era em A4, então todos os desenhos eram em A5, que é a metade do A4, que é um desenho pequenininho. E aí a gente tinha alguns acordos em relação a esse desenho, porque eles eram livres. Mas eu sempre dava a temática do desenho. Então, por exemplo, na época agora, na primeira época, vai ter um dia que a gente vai fazer um desenho, as crianças vão escrever o nome atrás, né? E você, depois que já tiver o nome de todas as crianças ali,
Você, na sua mesa, vai guardar numa pasta esses desenhos e vai colocar. Esses são os desenhos de janeiro. Por quê? Porque a condução que você vai dar é: faça um desenho muito bonito, colorido, de uma cena muito especial das férias. Aquele dia que vocês estavam na praia, muitas crianças da minha turma fizeram desenhos de praia, porque a gente mora na montanha, então é muito comum, né, as famílias fugirem para a praia durante as férias de janeiro. Mas teve também visita da vovó, teve um passeio de carro. Então, cada calendário fica de um jeito, mas tem uma condução e alguns acordos. Né? Não vale fundo branco, é um desenho todo preenchido, né? É um desenho todo bem caprichado. Isso é para um presente, isso é para uma surpresa. A gente pode contar para eles que isso não é um desenho qualquer. Mas a gente ainda não conta exatamente para que é. Depois, na segunda época, eu quero um desenho bem especial, bem caprichado, bem bonito, do recesso do carnaval. E aí vai ter criança que vai botar baile de máscara, vai botar bailinho de carnaval, vai botar bloco, vai botar instrumentos. E tem criança que não, porque tem família que não gosta de carnaval, né? Que vai para o campo, que faz piquenique, que, né? E aí a gente pode propor para as crianças um bate-papozinho rapidinho antes de começar a desenhar, onde cada um conta o que vai fazer, para a gente dar aquela alinhadinha, né? Dar uma dica para quem está perdido. Tem sempre aquele que fala: prof, eu não sei o que eu vou desenhar, não faço a menor ideia, eu estou sem ideia. Os melancólicos, né? Eu não sei desenhar nada, se eu não tenho... Aí você fala: não, e aquele dia? Aí você dá uma força, né? E aí a gente vai fazendo assim. Então, lá para outubro, a princípio, a gente já deveria ter se preocupado de ter encaixado as 2 temporadas do Senhor do Tempo nessa reta final do ano, né? São épocas complexas, densas, para a gente deixar para dezembro. Não façam isso. Então, lá para outubro, a gente já tem muitos desenhos e as 2 épocas feitas. E aí, qual é o próximo passo? A gente pegar uma grade pronta, na internet mesmo, mas na proporção que a gente quer. A gente vai fazer várias cópias, cada criança vai ter 12 grades dessa. Ela pode ser bem clarinha ou pontilhada para a gente preencher com colorido, né? E aí a gente vai contar para as crianças que, por exemplo, dezembro, janeiro, fevereiro, que são os meses filhos do verão, o fundo do calendário pode ser todo amarelinho, ou pode ter um solzinho de verão, ou pode ter esses meses com uma cor igual, para a gente destacar que, opa, é a mesma estação. Ou aí a gente pode usar vários recursos, botem a criatividade para funcionar, né? Aí os 3 meses do inverno são azuis, a gente pode fazer um casaquinho, um chazinho, pode fazer alguma coisinha fofa, né, para enfeitar as bordinhas dessa grade. E aí que rola de um trabalho um pouco mais refinado, que para muitas crianças é difícil, mas é nessa hora que a mágica acontece. É nessa hora que várias crianças têm super insights, assim, né? Agora a gente vai montar a grade de janeiro. O dia 1 não fica na segunda-feira. Mas por que, prof? Que coisa estranha. Gente, o dia 31 de dezembro de 2025 não foi domingo. Sério, prof? Agora eles estão chegando nessa relação. Então eles têm várias surpresas, sabe? Várias surpresas ao longo do tempo. E aí a gente precisa deixar tudo bem combinadinho, porque tem criança que é muito fleumática, muito avoada, muito fantasiosa, que começa a preencher e aí começa a bater um papo com um amigo, e aí de repente botou 34 dias, sabe? A gente precisa combinar. Ó, janeiro vai até o dia 31, começa numa quarta, tô falando aleatório, nem sei, gente, mas tá? Começa numa quarta, termina num domingo, vamos preenchendo, tá? Sabe? E aí, cada um vai... E aí, essa parte é um pouquinho mais detalhada, é um pouquinho mais difícil. A gente vai reservar um tempinho para ela. Quem tem aqueles momentos da semana de outras matérias que são o professor de classe que puxa, tem umas de vocês que têm isso, né? Essa é a hora, tá, gente? De fazer as grades, tá?
APs, ACs, vocês não têm umas coisas assim, né? As grades dos meses, né? São os dias da semana organizadinhos em cada um do mês, tá? Então tem a grade de janeiro, e aí depois, o que a gente vai fazer? A gente vai compor isso. Aí é o dia que a gente vai ajudar cada criança a entender que com a grade de janeiro fica aquele desenho que a gente fez das férias, com a grade de fevereiro fica aquele desenho do carnaval, com a grade de março fica aquele desenho da Páscoa, com a grade de abril fica aquele desenho do... Aí a gente tem que inventar um tema para cada um dos meses, depois a gente vai compor isso tudo, aí a gente pega o nosso furador, coloca um laço bonito, pronto, cada um tem seu calendário. Aí na reunião de turma, no final do ano, na verdade, as crianças presentearam as suas famílias com o seu calendário. Elas não sabiam que elas também iam ganhar um presente da família na hora que elas dessem o calendário. Depois eu vou falar sobre isso. As famílias estavam fazendo isso ao longo de outubro até o final do ano. Tem que estar pronto no bazar, tá, Fê? Pode demorar. É bom começar em outubro, porque essa parte das grades tem criança que tem que refazer, que se embola, que erra, que volta, tá? Depois eles entram numas e vai mais fluido. Mas no começo é um pouco elaborado para eles, é um pouco complexo para eles. Se a gente começa em outubro, a gente garante que no bazar vai estar tudo pronto, tá? E aí, o que eu fiz? Eu pedi licença para a turma para tirar cópia colorida de alguns para virar um produto. Por isso que a gente tinha alguns para vender. Os inéditos, né? O que a criança fez para a família, o original, na verdade, não é o inédito. O original estava de presente com a família. Mas eu fiz várias versões de cópia colorida e aí a gente tinha um produto para vender da turma no bazar. Foi por isso, tá? É isso, tá? Tem pergunta antes de sair, peraí. Laida. Fala, isso. Cortou o teu áudio. Fala a tua pergunta, eu estava procurando no chat, agora eu vi que foi você, melhor, me explica. Se você acha que é muita pergunta, você pode me responder no pessoal também, tá? Eu vou falando aqui, tá bom? As fábulas, aonde eu localizo as fábulas dentro da aula, tá? Essa é a primeira pergunta. Aí as grades são a construção mesmo do mês em si, tá? E aí a pergunta eles não podem fazer isso mês a mês, a gente não pode fazer a grade e eles irem preenchendo mês a mês em uma APC? Eu não faria assim, porque assim não tem uma conexão com o que a gente está apresentando como conteúdo. Fica só uma coisa totalmente mecânica, eles nem estão entendendo o que estão fazendo. E eu acho que não faz sentido a gente apresentar nada de um jeito mecânico. Então, eu acho que no final do ano a gente tem essa garantia de eles já entenderam o que são os meses, eles já entenderam que dentro dos meses moram as semanas, né? E aí a gente só está contando para eles que isso não é rígido, que isso tem uma flexibilidade, que nem toda semana, apesar de domingo ser o primeiro dia da semana, nem todo mês começa no domingo. Aí eles vão entendendo essa dinâmica, né, do funcionamento do ano, dessa organização agora um pouco mais refinada. Mas eu acho que faz mais sentido no final do ano, com eles entendendo isso. A fábula, ela é exatamente no mesmo tempo que a gente contava os contos de fada. Só que o conto de fada, ele é grande. Agora a gente reserva menos tempo para a fábula. E a fábula, ao contrário, o conto de fada, o que acontece? Às vezes ele era grande demais, e aí eu contava ele parcelado. Tem um monte de prof que faz isso, né? E aí a minha indicação era, mesmo que você não tenha conseguido decorar ele inteiro e você parcelou, em algum momento conta ele inteiro. Porque essa história do parcelar, tem criança que não acompanha a história, ela só entende quando você conta ela inteira. A fábula, ela é pequena, ela é muito pequena.
mas ela tem uma introdução. Eu relaciono aquela fábula com alguma coisa mais pessoal, mais do dia a dia, mais humana. E aí depois eu conto a fábula. E aí aquilo fica ali neles. E aí aquilo fica ali. Mas eu não chego e falo, entenderam? Qual é a moral da história? A gente não chega nesse lugar. Isso fica ali dentro. Tá? E aí pode ser que as crianças tragam isso pra gente em algum momento. Isso chegou para mim em algum momento, mas aqui não é formal, não é na hora daquela história, tá? Quando você fala introdução, você pode dar um exemplo prático de introdução da fábula? Porque no conto de fadas a gente chama, né, as crianças para uma roda, né, vai trazendo para cá, para esse miudinho, e traz o conto de fada. Tem uma introdução, né? A gente poderia continuar com os nossos rituais de vela, de uma música para esse momento da história, para eles entenderem que, apesar de ser uma história curta, ainda é o nosso momento de uma história. E depois a gente vai trocar essa história por uma história grande de novo, né? Quando chegam as narrativas de Santos, é exatamente nesse lugar, de novo. Então, é sempre esse lugar de um presente contado pela prof. Mas essa, depois que eu conto que eu vou começar, né, independente da música que eu puxo e da velinha que eu acendo ou não, ou do cântaro que eu toco ou não, eu posso dar uma ambientada, né? Eu posso contar, por exemplo, sabe essas pessoas que acham que correr na frente dos outros é mais importante? Aí as crianças vão falar, sei. Já aconteceu com vocês? De vocês estarem querendo fazer uma coisa muito bem feita, mas isso às vezes demorar. E de aí vem uma outra pessoa correndo, passar pela frente da gente e não fazer tão legal assim, não fazer tão bem feito, porque estava com pressa, porque queria entregar logo. E aí eles vão começar a relacionar. E vai ter criança que vai falar, isso aconteceu outro dia, prof, eu estava fazendo assim. E aí eles participam um pouco desse momento. E aí, se isso ficar muito parado logo no começo, a gente pode contar um exemplo. Comigo mesmo aconteceu isso outro dia. Aí pode ser uma história real, pode ser uma história inventada. Aí é sempre bom a gente saber o fio condutor que a gente quer trazer relacionado àquela história, né? E aí a gente conta aquilo e aí fala assim. Então eu fiquei pensando, legal, né, a gente pensar nessas coisas, como é importante a gente respeitar o tempo, né? O tempo que cada um leva para fazer as coisas. E aí, percebe que tem alguma coisa que está se revelando? Mas não é Entenderam, crianças? A moral, a gente não fala tão... Sabe, a gente deixa aquilo meio solto. E aí a gente entra na fábula. Tinha um coelho e uma tartaruga. E um dia eles estavam na floresta e todo mundo... Aí a gente conta a história aquela clássica, né? Do coelho, da tartaruga, que o coelho ficou todo mitidão, achando que estava... A lebre, né? A lebre e a tartaruga. Achando que estava ganho já. Imagina se ele ia perder para a tartaruga, que ridículo. E ele resolveu fazer tudo quanto era coisa, desprezou totalmente, né? A disciplina da tartaruga, e a tartaruga continua ali, firme no propósito. E a gente traz algum tipo de espelhamento na realidade sobre essa questão do fazer com esmero, respeitando o seu tempo, fazer rápido. Opa, então, em cada uma das fábulas, se ficar difícil, eu quero contar essa fábula, mas não está claro para mim. Que espelho eu trago de realidade? Que reflexão eu provoco nas crianças? Aí a gente aproveita o nosso grupo lá para dar uma aprofundada, porque às vezes não está tão claro, né? Eu estou usando uma bem clássica, assim. Às vezes não está tão claro, tá? Mas é esse o trabalho. A gente puxa para um exemplo, a gente puxa para uma reflexão e depois a gente traz a fábula, tá? Pelo menos foi essa a indicação que eu recebi do meu tutor e foi a indicação que eu segui durante o meu trabalho de segundo ano nesse setor aí
de histórias, tá? Aí uma outra pergunta sobre fábulas ainda. Você sabe, né? Tem me acompanhado. O ano passado a gente fez algumas trocas, né? E a minha sala eu tenho 4 crianças, né, neurodivergentes, né? Suporte alto, né? E eu tenho uma indicação de trazer, inclusive, histórias usando suportes imagéticos, né? A própria psicóloga escolar antroposófica da Natália Vello, né? Que nos visitou, eu tenho essa indicação. E aí eu quero, assim, ouvir do teu ponto de vista, teu olhar sobre isso, porque vai trazer, né, a figura ali do cavalo, a figura do coelho, mas, assim, fez muito sentido para minha turma, né, para os meus alunos, que têm essas condições, se vestirem com esses animais, por exemplo, né, foi de papelão, pintado, né, foi bem interessante. Que é um suporte visual também, né? É uma forma de conversar com essas crianças, né? Também de inclusão, né? Porque estão vendo ali, de fato, a imagem. Eu não sei se precisariam ser, não sei se isso te dá muito trabalho também, né? Não sei se precisariam ser vestimentas, mas poderiam ser marionetes, poderiam ser lousas, né? Porque às vezes se eu já me vinculo com uma imagem, né? Tem professor que consegue fazer alguns desenhos das fábulas, né? Porque a indicação é de não ficar repetindo, né? Elas são curtas, então elas entram muito rápido. Se a gente ficar repetindo, é super, né? Então a gente pode criar um padrão também, porque talvez para as tuas crianças seja over todo dia uma nova. Possa ter algum ritmo, né? Para eles repetirem, sim. Mas não vai dar para ser uma época inteira a mesma fábula, com certeza, né? Não, de jeito nenhum. Então, que instrumentos seriam esses para eles se vincularem mais, né? E aí eu acho válido, sim. Acho que são... E a tua turma nem é tão grande, né? 4 crianças faz muita diferença. São 12. Faz muita diferença. Eu acho interessante, sim, ainda mais se você já teve essa indicação. É mais uma coisa para te preocupar, né? De criação, de elaboração, mas eu acho válido. Acho bem interessante, sim. Foi tudo, Roberta? As tuas perguntas? Foi, né? Só se você puder depois ver as imagens do calendário que você fez, né, desses calendários que você indicou, se você tem algum material para isso, para a gente se inspirar, tá? É possível que eu tenha pelo menos um, mas eu tenho que dar uma procurada, tá? Eu vou dar uma procuradinha. Fala, Rafa. Olá, Aida. Então, eu não repito a fábula? Eu tive indicações que eu ficava mais vezes e eu achei um pouco estranho mesmo. Não conto, eu conto só uma por dia. Tem várias possibilidades, Rafa. Não tem uma coisa que é certa, sabe? E eu acho que depende das crianças, porque tem criança que às vezes precisa ouvir aquela história de novo, ela é rápida, então às vezes ela nem pescou, mas tem professor que faz uma por dia. E a gente tem repertório para isso, né? Porque é fábula pra caramba. Então, acho que vale a pena você entrar um pouco mais em contato, sabe? Leia algumas, seleciona as que você vai fazer na primeira época, pensa nessas conexões de reflexões que a gente quer provocar nas crianças com cada uma delas, e aí pensa, poxa, essa daqui, por exemplo, eu poderia gerar mais de uma reflexão com a mesma fábula, ou uma extensão, uma profundidade em relação a essa reflexão. Então, acho que eu vou contar 2, 3 dias a mesma e vou ver o impacto que isso gera, né? Eu acho que vale a pena a gente ir sentindo, não tem uma receita de bolo, né? Então, eu acho que é só importante eu contar para vocês esse caminho, porque para mim não estava nem um pouco claro quando eu comecei, né? E quando ele foi me visitar na escola e me falou isso, nossa, fez toda a diferença. Toda a diferença. Antes parecia que ficava meio solto, sabe? Parecia que a gente não chegava em lugar nenhum, e é muito diferente do Contos de Fadas, né? Então, ficava uma coisa tipo, o quê? Acabou? Né? E aí, quando a gente tem essa conversa antes, eles
param para refletir sobre aquilo, chega com um chãozinho, com um ninhozinho, sabe? Fica muito mais legal, tá? Gente, a gente já passou um tempão. Eu vi que tem gente até que já saiu. Então, vamos deixar sentar essa overdose de coisas, tá? E aí depois a gente já alinha ali no grupo o nosso próximo encontro, vai anotando, tá? É legal vocês sistematizarem as dúvidas e mandarem juntas, para eu ir me preparando para o próximo encontro. E se tiver uma coisa muito urgente, destaca lá, Laida, eu não consigo esperar o próximo grupo, eu preciso que você cuide disso antes, porque senão o ideal é a gente realmente cuidar nos encontros, tá? Para ganhar profundidade, para não gerar dúvida, tá bom? É isso, gente. Obrigada pela presença. Para quem começa segunda-feira, bom começo de ano e até o próximo encontro. Beijo.